Boa tarde a todos e a todas. Para nós é um prazer participarmos desse evento de larga envergadura, Seminário de Altos Estudos sobre Administração Pública, e participar desse tema que envolve uma das matérias que estão sendo objeto de discussão no nosso Congresso Nacional, e estando aqui ladeado por um dos representantes do Congresso Nacional, de todos nós, 8.500.000 cearenses. O expositor, nosso caro senador Inácio Arruda, homem afeito a muitas missões do Legislativo, está faltando Executivo agora, né, Inácio? Quero resolver rapidamente. Pronto. Mas já foi vereador de Fortaleza, já foi deputado estadual, já também ocupou o cargo de deputado federal na Câmara dos Deputados, e no ano de 2006 foi eleito o primeiro senador do Partido Comunista do Brasil para ocupar essa cadeira na Câmara Alta, no caso do Senado Federal. Inácio, o homem que veio do movimento de bairros e favelas de Fortaleza, servidor do Poder Judiciário, também de lutas em defesa da categoria que representa, no caso dos servidores públicos, e que muito tem feito nesses seus mandatos ao longo de sua vida no Poder Legislativo, dedicado sempre essa atenção especial em procurar fazer com que seja voltado para tentar identificar os clamores populares e principalmente conseguir traduzir isso em benefícios para o Estado do Ceará. Então nós iremos ouvir agora o senador Inácio Arruda com o tema, senador, como acelerar o processo de regulamentação da representação de interesses, o lobby no Brasil. Pelo que nós conhecemos, um tema novo, já feito às escuras, meio às sombras, sem ter a sua regulamentação. Já sabemos que nos Estados Unidos já é assegurado esse direito aos lobistas de poderem transitar livremente no Congresso e poderem ali fazerem legalmente a discussão dos seus temas, de levar as suas tentativas de persuadir os parlamentares na tentativa de fazer com que possam virar políticas públicas esse papel que é seguido pelos lobistas. Mas aqui nos soa ainda a nós brasileiros, de certa forma, de maneira estranha essa palavra, mas queremos aqui ouvir o seu posicionamento e a quantas anda no Congresso esse assunto, esse tema, para que nós possamos também tomar conhecimento de tudo aquilo que está se passando com relação ao tema do lobby. Vossa Excelência, com a palavra. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Por isso que eu digo que tem que botar merenda no nome do negócio. O negócio do coffee break parece que o bicho é meio fraco. Vou botar um negócio substancioso aí, merenda, transporte. Quero cumprimentar o nosso colega Sérgio Aguiar, um jovem que já não só foi ligado à comissão parlamentar estadual, legislativa, mas que ocupa uma posição destacada na mesa diretora da Assembleia Legislativa. Região Norte, a cidade de Camusim, cidade muito importante, além das belezas naturais, uma cidade que tem muita importância, e das cidades do interior, daquelas que é mais urbanidade. Uma cidade urbana, a maioria da população mora efetivamente na cidade, na zona urbana, então você tem uma cidade destacada. E para nós um fato especial, meu partido nasceu em Camusim, entre os ferroviários de Camusim, é que nasceu e surgiu o Partido Comunista do Brasil, o Partido dos Comuns, porque comunista é exatamente isso, é incomum, né? Os caras tornam pejorativo até a palavra comum. Imagina logo, não é verdade? Comum, que é de comunhão, solidariedade, partilha, distribuição, igualdade. Os conservadores, né? As tiranias liberais, as monarquias absolutistas do século XVIII, XIX, XX, esse povo tornou a palavra pejorativa. A palavra comunista em Camusim hoje não é problema, imagina naquela época. Lá tivemos vários presos, várias pessoas que foram, inclusive, mortas, ainda na década de 30, na década de 40, figuras assim, extraordinárias da luta política e popular no nosso
no nosso país. Por isso é uma alegria, Sr. Ricardo, poder participar com você desta mesa para discutir o tema de aceleração do processo de implementação da representação de interesses no Brasil. Se fosse só isso, se a turma botasse lobby do lado, já tinha sido regulamentado. Se regulamentar a representação de interesses, a gente já tinha regulamentado esse assunto. Mas agradecer também ao Instituto pelo convite, uma grande satisfação poder participar, convite do nosso colega, o Tratariado, dos colegas Sabino Henrique. Nós estamos, então, nos colocamos inteiramente à disposição. Talvez vão colocar no Congresso que eu estou faltando no serviço do Congresso Nacional, embora eu tenha passado a manhã inteira trabalhando, viajado no começo da tarde, estando aqui, dando continuidade ao meu trabalho. É isso. Esse é o meu trabalho. Entre outras coisas que eu tenho que fazer no Congresso Nacional, uma delas é exatamente estar discutindo com a população em seminários, em eventos, em simpósios, em assembleias, audiências públicas, numa Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa. Quantas vezes nós temos estado na Assembleia Legislativa discutindo os temas de interesse do país e às vezes um tema de interesse específico de uma região. Recentemente discutimos o Nordeste na Assembleia Legislativa. Depois discutimos o Estatuto da Cidade, que é um tema geral do nosso país, que trata da questão das cidades brasileiras. Há pouco discutimos o audiovisual, fizemos um debate sobre audiovisual, que era uma lei que estava em discussão no Congresso Nacional, e um lobby poderoso funcionou favoravelmente ao Brasil, porque tinha um lobby poderoso contra. Um lobby com a força das grandes redes de televisão do exterior e também com as grandes companhias de telecomunicações do mundo que operam no Brasil, versus as empresas brasileiras. Imagine que ao nosso lado estiveram no Congresso Nacional, nós fizemos um seminário aqui, mas a matéria foi decidida no Congresso Nacional. Então, do nosso lado falaram o representante da Rede Globo de televisão, o representante da Ancine, que é um órgão regulador, uma agência reguladora, o SBT, do outro lado ficou Sky, Bandeirantes, etc. E tal, tinha uma divisão, as telas, então um conflito. Faltou um bispo. Porque o bispo já estava representado no Congresso, diretamente, tá certo? Então você imagina, nós estamos discutindo o que mesmo? Esses senhores e senhoras, quer dizer, é o diretor da empresa que esteve presente no Congresso Nacional. Ele é o quê? Representante de interesse, lobista, o quê? Ele esteve numa audiência pública do Senado Federal, defendendo ardorosamente sua opinião e olhando para os colegas senadores, alguns com um canal de televisão, ou sócio, ou com a mãe, ou o pai, ou o irmão que é dono de um canal de televisão. Como é que você vai votar aí agora? Minha opinião é essa. Amanhã, quem sabe, a gente não bota a sua imagem lá, seu autor, etc. Quer dizer, eu estou dando exemplo dessa matéria. Foi agora. Nós realizamos só sobre ela, só sobre essa matéria, realizamos entre a Câmara dos Deputados e o Senado mais de 10 audiências públicas. Mais de 10. Normalmente, a menor audiência pública contou com 6 convidados, sem considerar a posição. Então, era 3 de um lado e 3 do outro. Tinham baterias que praticamente eram 6 numa mesma posição e outras na outra, uma bateria inteira na outra posição. Não houve uma contabilidade, tem que ser 3 de um lado, 3 do outro, 5 de um lado, 5 do outro. Foi pela força, pela legitimidade, pela representatividade geral, que você ia convidando os representantes para dar opinião no Congresso Nacional. Isso diretamente. Diretamente. Do outro lado, o Congresso Nacional, e isso serve para o Legislativo, mas quero dizer que serve para o Judiciário. E serve também para o Executivo. Em uma discussão no STF, o ministro, não vou dizer o nome porque pode correr o risco dele aparecer aqui.
Mas o ministro disse o seguinte: o voto dos ministros do STF podem depender da luz do holofote. É o ministro do STF. É a última instância que eu posso recorrer. Depois da lei não tem mais jeito, só Deus. Então você imagina, num colegiado de 11, se o holofote se põe em cima de um, pode decidir o voto dele. Mesmo que o holofote tenha na pior posição do mundo, aí vai ser transformado na melhor. Você veja que isso é o poder direto sendo praticado no nosso país. Não é só no nosso. Isso é uma coisa meio generalizada. No mundo inteiro é assim. Funciona assim. No nosso caso, a Constituição brasileira, ela tem espaço para você regulamentar uma atividade dessa, mas mais além é que nós, na Constituição, e na atuação de todos os poderes, abrimos espaço para as audiências públicas, que podem ser realizadas por Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, Senado Federal, pelos tribunais, podem realizar audiências públicas sobre temas que considerem que precisa ter uma escuta mais aberta do conjunto da sociedade. E aí entram os interesses, evidente, tá certo? Então você convida exatamente para poder confrontar posições e interesses que possam se opor. Então todos os órgãos, quer dizer, os três poderes, os seus organismos, podem abrir o espaço para essa confrontação. E no caso do Congresso Nacional e das casas legislativas, há um grau de amplitude enorme em relação à defesa de posições e de interesses permanentes. Não há nenhuma instituição brasileira com peso de representação nacional que não tenha no Congresso Nacional funcionando 24 horas e um escritório na sede do governo, ali no local da sede do governo central, em Brasília, com uma representação que tem a responsabilidade de fazer as tratativas institucionais com o Congresso Nacional, com o Executivo e com o Judiciário. Não há. Nenhuma grande empresa de porte, seja empresas estatais, que todas têm, todas, porque são estatais, mas muitas delas são empresas de capital aberto. É o caso de uma Petrobras, para a gente citar, a maior empresa da América do Sul. Essa empresa tem ali permanentemente 24 horas. 24 horas. Você tem um diretor com um século de funcionários especializados em os mais diversos temas, do petróleo, gás, a CLT, previdência, etc. Estão ali de plantão para qualquer alteração, seja via uma mensagem do governo, medida provisória ou iniciativa legislativa, imediatamente você tem ali um representante daquela empresa para discutir com você. Uma companhia Vale do Rio Doce, que é uma empresa do setor privado, ou todas as empresas de telefonia que receberam de mão beijada essas companhias que nós construímos com muita dificuldade. Depois, em vez de ter entregue essas empresas, não sabiam dirigir, que era o BNDES que ia financiar, entendeu? Eles não iam trazer o dinheiro do estrangeiro, nem da Espanha, nem do Chile, nem da Itália, nem dos Estados Unidos, eles trouxeram do Tostão. O BNDES que financiou. Então, sinceramente, era para ter entregue para o Sabino. Iam ser bem geridas e o recurso estava aqui. Não ia ter remessa de lucro para o estrangeiro, como eles estão fazendo agora, bilhões de remessa de lucro para salvar. O capital não tem pátria, mas nessa hora parece que tem. Então a remessa de lucro aumentou gigantescamente nos últimos 3 anos. Passou a ter pátria para salvar as suas matrizes. Essas empresas todas têm uma representação ali no Congresso Nacional. E quando trata de tema no Estado, tem uma representação institucional que discute com a representação política da Assembleia Legislativa sobre os temas que estejam ligados ao interesse das empresas.
Todos. E toda essa ação, ela já é legal. Ela já é uma ação absolutamente legal. As empresas contratam essas pessoas, pagam essas pessoas. Umas pagam muito bem para você ter um representante preparado, capaz de fazer o diálogo, porque o diálogo é dentro da especialidade, mas também é o diálogo da articulação política dentro do Congresso Nacional. E essas pessoas normalmente são bem pagas e oficializadas. Chega assim, não, daqui meu cartão, estou aqui, não tem empresa tal. Não tem esconderijo. Vai na sala do senador, na sala do deputado, na sala do presidente da Câmara, na sala do presidente do Senado, se apresenta legalmente, é registrado ali, entrou fulano de tal, na Osório Pereira, da empresa tal hora, tal dia. Para defender o quê? A sua empresa, evidentemente. Para isso que a pessoa está recebendo. Então essa atuação é vasta no Congresso Nacional. Isso se nós tocarmos nas empresas estatais, as empresas conduzidas por fundos que são estatais e privados, e outros segmentos que são totalmente privados, têm a sua representação. Os setores das Forças Armadas, tem todos lá. Tem lá um coronel, um tenente-coronel, normalmente, que dali vai sair general, almirante ou brigadeiro, representando as 3 armas, todo dia. Ali tem uma representação da Polícia Federal, dialogando sobre a matéria que diz respeito à questão de crime hediondo, de tráfico humano, tráfico de droga, tráfico disso, daquilo. Tem lá uma pessoa da Polícia Federal dando opinião e que repercussão isso vai ter, tá certo? Porque vai chegar lá, é ele que vai ter que executar, em última instância, da materialidade aquela lei. O Judiciário tem uma representação, a Procuradoria da República tem uma representação, dentro tem uma sala, é oficial, tem uma sala do Congresso Nacional. É a sala da Procuradoria Geral da República. Está ali, funcionando. E esses setores, quase todos, têm à sua disposição a estrutura do próprio Congresso Nacional para atuar em defesa dos seus legítimos interesses, evidentemente. Certo? Então estão atuando ali. A representação sindical, patronal, todas essas grandes corporações patronais têm representação, tem diretores que lidam diretamente com o Congresso Nacional, CNA, CNI, quando não são os seus próprios diretores, membros do Congresso Nacional. Imagina que o ex-presidente da CNI, o senador Armando Monteiro, é senador do estado de Pernambuco, era o presidente da CNI e era deputado federal já. A deputada Cátia Abreu era deputada federal, agora senadora, é presidente da CNA. Mas além da representação política direta, parlamentar, você tem a instituição com representação, com profissionais, com gente qualificada, paga, já atuando no Congresso Nacional, abertamente, sem nenhuma dificuldade para atuar no Congresso Nacional. E as representações dos trabalhadores, através das centrais sindicais, todas as centrais sindicais, da CONTAG, a CUT, CTB, CGT, Força Sindical, todas essas centrais sindicais, além das grandes representações sindicais de trabalhadores separadamente. Então, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, eles têm uma representação própria, que tem um peso próprio, que tem repercussão nacional a sua ação. A representação dos aeroviários, eles têm uma representação própria, porque é um sindicato único que mexe com tudo no Brasil inteiro. Então você vê que tem ali uma representação aberta funcionando no Congresso Nacional. Então muitas vezes eu fico me perguntando, nós queremos acelerar por quê? Qual é a dificuldade? Qual é o problema? Nós já estamos atuando legalmente. Todo mundo já atua oficialmente no Congresso Nacional. Muitas vezes nós estamos querendo regulamentar, porque alguns atuam de forma... Isso praticamente não existe, mas de vez em quando na universidade era muito interessante, porque quando se fazia movimento estudantil, normalmente tinha o grupo dos independentes. Quer dizer, ele é independente daquele e daquele.
independente de um outro, mas ele está hasteado como está máscara aqui, como independente, aparece como independente. Então muitas vezes você tem profissionais que estão, às vezes não estão dentro desse mercado, já atuando, poderiam, porque conhecem parlamentares, conhecem o senador, conhecem o deputado, conhecem a representação de um Estado, que tem peso, etc. e tal. Então, por isso eu quero me oficializar profissionalmente aqui para poder atuar como uma representação de interesse. Eu digo para vocês, como quem atua desde a Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa, 3 mandatos de deputado federal, nós temos uma ação permanente de representação de interesse no Congresso Nacional. Todos absolutamente oficializados, legalizados, sem nenhuma necessidade, nenhuma legislação nacional. Mas ocorre, em 89, o senador da República, exatamente examinando essa realidade de que tinham muitos profissionais que atuavam, digamos assim, numa espécie de sombra. Então o senador resolveu tomar a iniciativa de propor a legalização do lobby no Brasil. E o lobby tem uma carga negativa terrível, porque fica sempre parecendo que o cara está resolvendo um problema dele, particular. Às vezes não é um problema de interesse geral, não é um problema de interesse nacional, é uma coisa muito restrita, é uma negociata. Quem tomou essa primeira iniciativa foi o senador Marco Maciel. Isso em 89, mudou para a Câmara. Da Câmara não saiu, digamos assim, até hoje. E muitos outros projetos foram apensados ao projeto do senador Marco Maciel. Os 2 mais destacados são um do deputado Zaratini, porque o Zaratini propõe que se regulamente o lobby não para atividade no Congresso Nacional, mas se faça como uma emenda que foi feita à lei americana, porque a lei americana é de 46, e foi emendada já aqui nos idos de 70, 80, e a emenda, quando o lobby foi instituído nos Estados Unidos, foi instituído para o Congresso Nacional, o Congresso americano, limitado ali, o Congresso. Depois ele ampliou-se para o Executivo. Então, nessa ampliação é que o Zaratini pega esse modelo e propõe que se faça uma regulamentação geral, para que se atue abertamente, com um canto certo, com um local onde você se registra como lobista. Vai ser um caça-lobista, botar o registro dele lá, vai ser um tiroteio em cima desse miserável, porque eu não sei como é que ele vai sobreviver. Mas, o que virou uma coisa pejorativa no Brasil. E não é porque não é legalizada. Não é porque não é legalizada. Porque você vê aqueles que pressionam na sombra, como alguém que, longe de estar fazendo a defesa de uma proposição que possa trazer benefício para um segmento, mesmo que em detrimento de outro, porque normalmente você tem o contrário, se alguém está se beneficiando, alguém está se prejudicando, digamos assim, mas que isso é legítimo, que haja legitimidade nesse fato. Tá? Essa atuação está sendo na sombra. E um outro autor de proposição, que é o Mendes Ribeiro, agora ministro da Agricultura, o Mendes Ribeiro disse que precisava legalizar o lobby para acabar com a confusão entre lobby e ladrão. O lobista não é ladrão. O cara está ali contratado, ganha R$10 por hora para defender aquela proposição. Ele está ali defendendo. Ele vai defender abertamente. Ele está contratado para essa função. Agora, é diferente de desvio de recursos numa obra, no negócio, na previdência, seja lá onde for. Tem 1000 formas de você desviar recursos públicos que não tem nada a ver com lobby. Então ele defendeu fervorosamente essa posição de que teria que regulamentar para não deixar permanecer a confusão entre lobby e ladruagem no Brasil. Não podia ter essa dúvida, tinha que ter essa separação, porque ladruagem tem como resolver. A legislação já resolve, tipifica os crimes todos, se você desviou, que tipo de conduta você tem que ter, como é que vai agir, Polícia Federal, tem todo um mecanismo para atuar, para você identificar um ladrão, um corrupto, etc. Tem todos os meios legais. Agora, o lobista não podia ser confundido com isso. Esse lobista não podia ser confundido com isso. Por isso que
o Congresso Nacional pelejou para aprovar. E não aprova, e não aprovou até hoje. Por que não aprovou? Uma matéria, quando tem dois meios de você paralisar uma matéria. Uma, pelo conflito enorme do ponto de vista social que ele gera. Então você veja, eu apresentei uma emenda constitucional que está quase da idade da proposta do Marco Maciel, que foi em 89. Eu apresentei em 95 junto com o senador Paim. É uma emenda para reduzir a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. Ocorre que uma emenda constitucional que reduz a jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas está bem no meio do conflito entre o capital e o trabalho. Então aqui você tem um embate ferrenho entre capital e trabalho. Então tem uma razão para, se você não tiver força suficiente, porque do ponto de vista geral, entre os trabalhadores, que é a maioria esmagadora da nação, é evidente que há um posicionamento favorável. Menos hora de trabalho, mais gente trabalhando. Então, na simplicidade, é isso. Mas o jogo de interesse, na representação política direta, são os deputados e senadores. Nessa representação, o embate é ferrenho. Como a emenda constitucional, você tem que ter um quórum qualificado de 2/3 para aprovar, de 3/5 para aprovar, numa casa e outra, 357 em uma, 49 na outra, você demora. Você demora para poder conseguir a maioria. O ano passado, no final de 2009, nós conquistamos a maioria para votar na comissão especial. O jogo do setor de representação do capital, qual é o movimento que ela faz? Não deixar votar. Porque se for voto, há uma exposição muito grande. Porque no debate público, mais ou menos, o senso comum vai ser favorável. E vai empurrar a representação política para votar favoravelmente. E isso foi examinado quando se colocou matéria em votação na comissão especial. Todos os lobistas de um lado e do outro se apresentaram. A representação patronal, a representação dos trabalhadores, tá certo? Todos foram para a mesa, discutiram, defenderam abertamente a sua posição. Votação. No debate, tinha muito parlamentar a favor da posição patronal, que defendeu ali na hora da audiência pública do debate. Agora, votação, ganhou por unanimidade a redução da jornada de trabalho. Eles vão explicar porque vocês estavam a favor do outro lado e votaram do lado de cá. Porque eles foram empurrados por uma vontade majoritária do movimento social, que tem peso, não é uma decisão do movimento social organizado sem base entre o conjunto da população. É porque foi em função do peso da matéria e do apoio popular que ela tinha. Então, mesmo que o setor patronal, com força, e tem força, muita força, tivesse jogado e trabalhado e feito o seu lobby abertamente, não houve nenhuma opinião que tenha sido dada lá de forma subterfúgios, etc. Nada disso, abertamente. Cientistas lá da universidade foram lá defender. Posição contra, posição a favor. Depois a decisão foi majoritariamente favorável à proposta de redução da jornada de trabalho, que era o interesse, digamos assim, do trabalhador. Então, quer dizer, o setor patronal perdeu. Com tanta força, com tanto recurso, com tanto dinheiro. Por que ele perdeu? Aí vem a decisão de onde é que vai atuar para impedir que se chegue à conclusão final. Tem que se atuar para não deixar votar. Porque se colocar no plenário da Câmara dos Deputados, evidentemente vai ser aprovado. Então você tira aquela matéria, encontra maneira de retirar aquela matéria da pauta. Então você tem, veja os instrumentos que são, e aqui você teve um debate aberto, tranquilamente aberto. Então eu vejo que
não só o Marco Maciel, acho que o ideal para nós é porque também na sociedade brasileira sempre se junta a ética, a moral, e alguns setores se consideram então os arautos da moral. Às vezes são muito imorais, mas se apresentam como moralistas, defendendo as posições moralistas. Só depois é que a gente vai descobrir quem era. Então a questão do lobby é tratada como uma questão moral. E por isso ele virou algo pejorativo também no Brasil. E negativo. Você fala, lá vem um lobista. Vixe, coisa horrorosa. Então, o cara se preparou, arranjou aquele empregozinho para sobreviver, e o cara já está dizendo lobista. Cuidado. Então todo mundo fica com medo de ficar perto. Senador, isso é lobista, por favor, então o senhor muda ele de lugar. Tira ele daqui. Então é um pouco assim como é tratada a matéria. Então, quando o Marco Maciel e o próprio Mendes Ribeiro buscaram tratar desse assunto, foi para poder fazer com que essas pessoas tivessem uma legalidade, elas pudessem estar na luz sempre, não deixá-los ali na escuridão, sem ninguém enxergá-los direito, saber que quando entrar o representante da companhia Vale do Rio Doce, ele é lobista da Vale do Rio Doce. Eu estou sabendo. Eu vou receber, eu sei que eu estou sabendo. Então, qual é a dúvida? Quando eu receber o da Petrobras é a mesma coisa. E quando eu receber do Slim, é o Slim, o nome da dona dessas companhias de telefone tudinho, mexicano, você sabe que está recebendo uma representação lá da empresa do Slim. Que é uma empresa aí que eu não sei nem o nome da empresa. Qual é o nome da empresa dele aí, quem sabe? Quem já encontrou um lobista dele vai ser o nome da empresa? Claro. Claro que ele nem viu o lobista, mas já sabe o nome da empresa. Então você veja que isso daria mais luz, deixaria mais claro, né? A empresa do nome é claro, quem é o defensor dos interesses diretos daquela empresa. Todo mundo vai saber. Eu digo para vocês, a Rede Globo tem um representante do Congresso Nacional, 24 horas. Tem hora que a gente briga e tem hora que a gente ficou a favor do projeto nosso, como foi o caso do projeto recente do audiovisual, porque também era de interesse deles. Mas na maioria dos casos nós temos ficado brigando, entendeu? Uma disputa ferrenha muitas vezes. Regionalização da produção cultural. Se é um país continental, tem que ter uma regionalização. Eu não sou obrigado todo dia a ver o jornal produzido nacionalmente com a ponte estaiada nas costas. Com todo respeito aos paulistas. Eu não tenho que todo dia ver aquela imagem. Ou então a ponte Rio-Niterói, todo dia. Sinceramente. Também tem ponte aqui no Ceará. Também tem muito mais coisa para mostrar. Eu não estou obrigado a ver aquilo todo dia. Por isso se exige uma regulamentação que tenha uma produção regional. Não se consegue. O lobby das grandes emissoras de televisão, à frente a própria Rede Globo, mas todas as outras grandes cadeias nacionais, todas lutaram para isso. Não consegue sair de dentro do Senado, porque já passou na Câmara e está parada no Senado. Então você veja o poder que esses senhores têm sem precisar da regulamentação do lobby. Eles têm o seu representante lá dentro. Então eu sempre olho essa matéria, sempre tenho assistido, já conheci isso com o Mendes Ribeiro, muitas vezes, e digo, olha, é uma espécie de teimosia nossa. Na verdade, esse setor já age abertamente no Congresso Nacional. São poucos que estão com receio de aparecer diretamente em nome das suas empresas, que precisam de um lobista que não tenha na lapela aqui do paletó o nome empresa tal. Para mim ficar sabendo, eu sei quem é. Eu sou da empresa tal. Pronto, está resolvido. O senhor vai ser recebido, tem uma sala da Comissão de Justiça, o presidente do Ceará, bota ali. Do Estado do Ceará. Bota ele aqui e vai ser ouvido, vai ser recebido. Dê a sua opinião. Diga o que você quer. E assim todas as categorias profissionais fazem no Congresso Nacional. Todas. Nenhuma categoria deixou de ter representação lá. Os profissionais liberais e até os técnicos, que são profissionais hoje de grande respeitabilidade no Congresso Nacional, são os tecnólogos e técnicos, né? Tem representação direta lá dentro do Congresso Nacional.
para defender a sua opinião, o que eu considero muito positivo do Legislativo brasileiro. Talvez o Legislativo brasileiro seja um dos mais abertos do mundo. Os parlamentos brasileiros, talvez o parlamento brasileiro seja o único que tem comitê de imprensa dentro do plenário. Tem canto todo mundo. Nos Estados Unidos nem entra, fica lá fora do Capitólio. Lá fora, no meio da rua. Televisão, rádio, lá fora. Na Inglaterra diz que tem um buraco. Eu nunca fui desse na Inglaterra, não, mas tem um buraco no subsolo. Tem um canto lá embaixo, que é onde você fica lá. Os jornalistas ficam ali naquele buraco. E chamam um senador, um lorde, né, ou então um representante da Câmara dos Comuns. E se o cara topar aí, vai. Se não topar também, tchau. O resto da matéria está ao vivo, porque eles fazem quase todo dia. O primeiro-ministro vai lá. Tem umas brigas lá também no parlamento deles. Grandes, boas brigas. Então, briga de loja, você imagina. Então, você tem uma boa disputa, já está tradicionado. Mas a mulher diz assim: nós estamos mostrando ao vivo. Você quer perguntar mais o quê? É dos poucos. Então, hoje, o parlamento brasileiro é um dos mais abertos do mundo. Onde os jornalistas, onde as televisões, os rádios, as rádios comunitárias transmitem do Congresso Nacional, ao vivo, de dentro do plenário. De dentro do plenário. Seja do Senado, seja da Câmara. Isso tem funcionado assim, desde que eu cheguei lá, que é assim. Acho que desde a Constituinte que virou assim. E está assim desde 87 em diante. O que é muito positivo do ponto de vista da pressão popular, social, no Congresso Nacional. Acho que o que nós teríamos que examinar sempre, para cada matéria polêmica, difícil de ser resolvida, que a gente deixe claro que ali vai ser feito um debate muito franco, muito aberto, com as opiniões de todos os lados, depois se define, depois se vota. Então, assim que eu acho que é salutar. E os senhores que realizam já hoje, é apenas a palavra que não existe regulamentada. Mas hoje o lobby atua abertamente no Congresso Nacional. Abertamente. Talvez a gente precisasse apenas para dar uma satisfação, aprovar a lei. Apenas isso. Eu tenho assim a opinião de que todos aqueles que têm interesse no Congresso Nacional, nas casas legislativas e mesmo no Executivo, atuam de forma legal e aberta. Não há nenhuma ilegalidade na atuação do Executivo. E agem abertamente. Contratados que são por empresas, sejam privadas, sejam empresas estatais, para atuar no Congresso Nacional. E assim o fazem. Então eu fico imaginando que nós queremos acelerar algo que já funciona com um sentido, apenas, já repetindo, de dar luzes a algumas, talvez, empresas que queiram atuar, ou setores que queiram atuar no Congresso Nacional, sem ter o seu nome abertamente exposto dentro do Congresso Nacional, porque isso para elas pode ser considerado um risco para o seu negócio, para a sua atividade. Então, porque no Brasil, digamos, existe muito essa questão moral ligada diretamente ao jogo dos interesses econômicos e políticos. Então fica muito amarrado a questão moral com esses interesses. O que não ocorre nos Estados Unidos, na Inglaterra, Canadá, 4 ou 5 países que se legalizaram, gente. Isso tem uma oficialidade, uma legalidade. Desse país, por quê? Porque eles vão separando a questão moral da questão do interesse legítimo de uma categoria profissional. Então os engenheiros querem tal legislação para tal coisa. Não é um problema moral, amigo. É um problema de técnica. Muitas vezes é um problema técnico. Eu quero que as pilastras que vão sustentar, digamos assim, as praças de esporte para a Copa do Mundo sejam produzidas dessa forma que é mais seguro. Problema técnico. Ele vai lá e defende. Não tem um problema moral ali naquela questão. Mas quando você liga isso à questão moral, aí o lobista vira um desgraçado. Aí pode crucificar e mandar para o inferno e passar 100 anos lá que ele não tem perdão. Por isso que eu considero que talvez a ideia dos legisladores, principalmente os que têm as matérias que estão assim, no topo da discussão,
que é o projeto do senador Marco Maciel, o projeto do Zaratini, o projeto do Mendes Ribeiro, esses senhores pensaram no sentido de oferecer uma oportunidade àqueles que muitas vezes não podem diretamente, sozinhos, ter uma representação que defenda os seus interesses no Congresso Nacional e vão contratar um escritório de lobby. Porque ao invés de você ter um contratado para você, você tem um escritório em Brasília que trabalha defendendo, digamos assim, tem uns que defendem abertamente o fim da CLT. Tem empresa que quer acabar com a CLT totalmente, porque o trabalhador não tem direito nenhum. O cara não quer aparecer, é a empresa dele dizendo isso. Então é melhor que seja aquele escritório que foi contratado para fazer esse serviço. E do outro lado, contra essa posição, ele vai enfrentar uma bateria do movimento sindical, que abertamente vai dizer: nós não aceitamos. Vamos brigar até a morte por esse negócio, não aceitamos mudar esse negócio. Então, é assim que é. É para isso que o Mendes Ribeiro, que não haveria, digamos assim, ilegalidade, eles não estariam roubando e teriam uma atuação legitimada no Congresso Nacional. Mas eu vejo que a atividade das empresas e do conjunto dos que atuam no setor econômico, na atividade política, judiciária, parlamentar, que querem defender opinião, posição, hoje o fazem de forma tranquila e aberta no Congresso Nacional, majoritariamente. Digamos assim, que tem esse, digamos assim, que exista esse setor que não está, digamos assim, se considerando capaz de defender suas posições, porque não há um meio legal por onde ele atue. Embora isso já exista. Esses escritórios apenas seriam oficializados como escritório de defesa de interesses no Congresso Nacional, no Executivo e no Judiciário. Mas, aqui para nós, quantos escritórios, quantas bancas de amigos nossos advogados não atuam no Congresso Nacional diretamente, defendendo de interesses de setores privados? São inúmeras. E que têm sido convidados sistematicamente para participar de debates, de palestras, etc. A gente poderia citar assim uns 4 renomados nacionais. Não vamos citar porque tem um que tem um filho num tribunal, outro tem um filho no outro tribunal, outro tem um filho no outro tribunal, e a banca dele nem pode aparecer, porque se a gente citar, o cara vai ficar chateado. Não é verdade? Ou não é assim? Então isso existe no Brasil inteiro. Funciona no Brasil inteiro. E há uma legitimidade. Não é um escândalo. Vai lá e defende a posição. Isso é feito hoje. Umas vezes ganha, outras vezes não ganha. Perde. Mesmo sendo pago regiamente. Eu vejo que o Mendes Ribeiro, Maciel e Zaratini, é interessante porque são de partidos absolutamente distintos. Maciel hoje é do DEM, o Mendes Ribeiro é do PMDB, e o Zaratini do Partido dos Trabalhadores. E eles não se combinaram entre si, porque apresentaram em datas absolutamente distintas, um em 89, o Mendes Ribeiro já agora nos idos de 2000, 2001, e o Zaratini só agora, 2005, 2006, é que ele chegou no Congresso Nacional e apresentou o que se considera hoje o projeto mais amplo. E para encerrar, a própria Controladoria Geral da União, que já tem legitimidade dentro do Executivo para ouvir e convocar muita gente, já faz isso, está discutindo uma proposição para apresentar, digamos assim, se é apresentado pela Controladoria Geral da União, vem em nome do governo, para garantir que esses setores todos possam atuar de forma cada vez mais aberta, tanto no Executivo, como no Legislativo, como no Judiciário. Então vai chegar também uma proposta vindo do próprio governo com esse sentido. Isso tem praticamente o efeito de dar o que eu chamo de luz a setores que se consideram um pouco meio que na sombra na atuação e defesa dos seus interesses do Congresso Nacional, especialmente. Eu fico assim à disposição, digo que todos os senhores têm absolutamente, sem serem lobistas, todos os senhores têm absolutamente legitimidade para pressionar o Congresso Nacional diretamente pelas suas instituições, primeiro de representação profissional. Então, quem não conhece e reconhece a atuação, por exemplo, da Ordem dos Advogados do Brasil, no Congresso Nacional, a toda hora, abertamente, pressionando a favor ou contra determinadas matérias, isso hoje é aberto.
ou dos médicos, ou do Conselho Nacional de Engenharia e Agronomia, porque a arquitetura agora criou o conselho dela, não é isso, Beto? Vai ter um conselho próprio, mas tem uma força enorme do Congresso Nacional, enorme, que atua também abertamente. Então você hoje já tem legitimidade absoluta de todos os profissionais. Agora mesmo estamos discutindo uma legislação dos economistas, os administradores têm discutido abertamente conosco, os contabilistas, contadores e companhia limitada têm uma atuação enorme no Congresso Nacional. Então vocês vejam que há uma ação muito grande de todos os setores e vocês, tranquilamente, os interesses profissionais, pelo menos, estão sendo defendidos abertamente no Congresso Nacional. E os interesses das empresas, dos bancos, todos esse povo atuam abertamente defendendo os seus interesses. E é evidente que os parlamentares têm opinião sobre as questões. E muitas vezes podem se convencer por uma pressão desses setores, ou já ter uma opinião bem formada para enfrentar determinados debates. E muitos que são, na verdade, o que a gente está chamando de lobistas, mas estão ali com a representação de uma entidade, esses são questionados abertamente pelos parlamentares, que põem em dúvida a posição desses setores. Eu considero que hoje o Congresso Nacional, no Brasil, é uma casa muito, muito aberta, muito fácil de ser pressionada por todos os setores, e acho que isso é muito positivo, isso foi uma conquista que nós alcançamos, porque regulamentar esse setor só amplia o grau de abertura que tem o Congresso Nacional para ouvir todos os setores da sociedade brasileira. Muito obrigado pela atenção dos senhores.